hoje também com alguns pontos, vamos pincelar, a gente não viu ainda nas turmas, nem na turma da manhã, nem tampouco na turma da noite, porque esse é meu terceiro encontro, eu vou trabalhar hoje à noite com a galera, os princípios constitucionais processuais penais, e a gente vai ver também a lei processual penal no tempo e no espaço, tá certo? Então a gente vai, o nosso próximo encontro, a nossa quarta aula, nosso quarto encontro, é que a gente vai discutir a parte de inquérito policial, que também é um ponto importante, tá bom? A parte de inquérito, características do inquérito, mas eu coloquei algumas questões aqui sobre inquérito policial, tá? Se alguém já foi da turma alguém tem alguém da turma de analista aqui, não? Tem não, né? Todo mundo aqui é aluno da turma da manhã, meu aluno da turma da manhã e da noite? Não, não, né? Beleza. Então, para quem é da turma de analista, já deve ter visto essa parte de inquérito, né? Porque deve seguir o cronograma direitinho. De qualquer forma, a gente vai ver isso hoje também. Beleza, pessoal? Vamos lá? Vamos nessa? Então, olha só. A primeira questão aí, eu tive dificuldade em encontrar, acho que vocês também tiveram, de encontrar questões da banca, né, da OCP, não é isso? Eu peguei algumas questões aí da CESP, FCC, tá certo? Mas aí o interessante, o importante é você aprender o conteúdo, e aí a questão da banca é pouco relevante. É lógico que a OCP é muito parecida com a FCC, muita letra da lei, tá certo? Mas é sempre bom você saber o mais também, algumas súmulas, jurisprudência, porque eu costumo dizer o seguinte, quem sabe o mais também, né, vai saber ao menos as questões mais fáceis, mas quem sabe só aquelas questões mais fáceis vai encontrar dificuldade em uma questão aí, porventura, um pouco mais difícil. Então vamos lá. A primeira questão aí, ó, perito médico legista do Amapá, 2017, diz assim, o exame de corpo de delito. Sobre o exame de corpo de delito, alguns pontos a gente tem que saber aqui, né, pessoal? Quais são os pontos importantes sobre o exame de corpo de delito? A gente já viu isso bem exaustivamente na sala, né? Fizemos algumas questões. Quais são os pontos importantes, pessoal? Que ele é imprescindível quando? Nas infrações do quê? Nas infrações do quê? Que deixam o quê? Vestígios. Aí eu disse o seguinte para vocês, eu classifiquei os crimes, na classificação dos crimes eu disse assim, ó, a gente pode classificar os crimes quanto ao resultado em crime formal, crime material, formal e de mera conduta. Tem um tipo de crime que sempre vai exigir o que? O exame de corpo de delito. Que tipo de crime é esse? Crime o que, pessoal? Nos crimes o quê? Crimes materiais. Por que nos crimes materiais? Porque nos crimes materiais é exigido o quê? O resultado naturalístico, tá certo, pessoal? Então, nos crimes materiais, nas infrações que deixam vestígios, é fundamental, é essencial o quê? O exame de corpo de delito, tá certo, pessoal? E aí eu diferenciei isso, nós diferenciamos em sala, isso é imprescindível. A gente diferenciou corpo de delito de exame de corpo de delito, isso é importante. Qual a diferença entre corpo de delito e exame de corpo de delito? Por exemplo, na infração penal do artigo 129 do Código Penal, na lesão corporal, exemplo que eu dei em sala de aula. Qual é o corpo de delito na lesão corporal no artigo 129? São as lesões, tá certo? Então, corpo de delito são as lesões do objeto, não é isso, pessoal? O exame de corpo de delito é a perícia que vai ocorrer sobre o objeto, que no caso são as lesões, não é isso, pessoal? Em relação a esse exame de corpo de delito, nós também vimos outro ponto. Existe uma hora específica para a realização do exame de corpo de delito? Não, então pode ser o quê? A qualquer hora. Tanto é que nós vimos aí o artigo 6º do Código de Processo Penal, quando a autoridade policial souber da infração, não é isso? Tem que se dirigir ao local, não é isso, pessoal? Cercar o local, isolar o local até a chegada de quem? Dos peritos, independente do horário, tá certo, pessoal? Então, a qualquer hora. Em relação à realização do exame de corpo de delito, tem uma questão importante nisso. Quem é que pode fazer aí, pessoal, o exame de corpo de delito? A gente tem o quê? Um perito, o quê, pessoal? Um perito oficial. Só que na falta de um perito oficial, nós vamos poder fazer o quê, pessoal? Quem é que pode realizar o exame? Duas, o quê? Pessoas, né? Boa, idôneas. Curso o quê? Curso superior. Isso é importante, ó. Preferencialmente na área em que se dará a perícia.
Esse preferencialmente, pessoal, não quer dizer o quê? Obrigatoriamente, tá certo? Outro ponto também, pessoal, portadora de curso, o quê? De curso superior. Eu mostrei para vocês aí no nosso encontro, na nossa aula, eu mostrei um laudo traumatológico que é feito lá na Paraíba, no meu trabalho, não é isso? E eu disse assim, é muito comum, quando a pessoa chega lá na delegacia, a pessoa chega lá com a lesão, a gente vai levar essa pessoa, a Polícia Civil vai levar essa pessoa lá, a gente vai levar até o hospital, porque não tem lá o IPC que faz às vezes do ITEP aqui, então quem faz às vezes é o hospital, e aí o delegado de polícia, a gente já sai com a nomeação ad hoc dos peritos, chega lá, o médico pega lá, ele não pode se negar, tá certo, pessoal? Não pode se negar. Então ele pega lá aquele laudo traumatológico, coloca lá um carbono embaixo, vai preenchendo. Levanta a camisa aí, tem alguma lesão, vai olhar direitinho, beleza, pessoal. Depois ele assina embaixo, quem assinou logo depois, quem é? O correto seria o quê, pessoal? Seria um enfermeiro, porque é portador de quê? De nível superior, né? Na área também é capaz de atestar se há alguma lesão ou não. Geralmente quem faz isso, quem é lá? O técnico em enfermagem, tá certo, pessoal? Se é um técnico em enfermagem, pessoal, esse laudo por si só, porque é o laudo, não é auto, é o laudo de exame de corpo de delito. Esse laudo, ele é o quê, pessoal? Passível de anulação. Passivo não, ele é nulo de pleno direito, tá? Tem até uma súmula sobre isso, súmula 361 do STJ. É nulo de pleno direito. Então tem que ser o quê, pessoal? Duas pessoas idôneas portadoras de curso o quê? Superior. Isso é importante, beleza, pessoal? Então, olha só, em relação a essas questões aí, diz assim, ó, terá seu laudo pericial elaborado no prazo máximo de 30 dias e poderá ser prorrogado pelo juiz por igual prazo. Qual é o prazo, pessoal, do laudo? 10 dias. Esse laudo pode ser prorrogado. Quem é que pede essa prorrogação? Boa. Quem pede é o quê, pessoal? O próprio perito. Isso é artigo o quê? 160. Beleza, pessoal? Artigo 160. Então, lembrando aí, ó, a questão do laudo, tá? O prazo do laudo é o quê? 10 dias, podendo ser prorrogado, ok? Uma pergunta importante, questão importante. Esse laudo só pode ser prorrogado uma vez? A lei diz isso? De forma alguma, pessoal. Então pode ser uma vez, duas, três. É lógico, tem que haver o quê? Fundamentação. Não é isso, gente? Beleza. Então a assertiva A errada. B. É realizado somente por perito oficial, portador de diploma de curso superior, que deverá prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Errado, pessoal. A perícia não é realizada somente por perito oficial, pois há a possibilidade de quê, pessoal? De haver duas? Beleza. Artigo 159, parágrafo 1º, artigo 159, parágrafo 1º, então é a assertiva B, tá? É errada também. 159, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Assertiva C, terá a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico permitido somente ao Ministério Público e à Defesa. Ó, uma questão importante, pessoal. Quem é que pode, olha só, os envolvidos no processo penal, eles podem indicar peritos? Indicar perito? Indicar perito não. Pode indicar o quê? Assistente técnico. Quem é que pode indicar assistente técnico? Você vai entender assim, todo mundo envolvido o quê? No processo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Isso está onde? Está onde, professor? Está em artigo 159, parágrafo 3º, tá? Artigo 159, parágrafo 3º. Porque aí a C diz assim, ó, terá a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico permitido somente ao Ministério Público e à Defesa. Ministério Público, assistente de acusação, querelante, não é isso, pessoal? Todo mundo. Beleza? D. Poderá ser realizado somente durante o dia. Somente durante o dia? De forma nenhuma, a qualquer hora. Esse é artigo 161. E a assertiva E diz assim, ó, será indispensável quando a infração deixar vestígio, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Confissão não, quem pode suprir é o quê, pessoal? A prova o quê? Testemunhal. Que a prova testemunhal nada mais é do que seria o quê? Um exame de corpo de delito o quê? Indireto, beleza? Então tem o exame de corpo de delito direto, o exame de corpo de delito que é indireto. Então esse exame que é suprido, né, pela prova testemunhal, nada mais é do que o exame de corpo de delito indireto, beleza? Olha só, na nossa prova são 5 questões, é isso?
São 5? Olha, eu acredito, do artigo 158 ao 184, o mais importante, beleza, pessoal? Não esqueça isso, porque trata do exame de corpo de delito e das perícias em geral. 158 a 184, os pontos mais importantes. E aí, é lógico, você vai estar lendo aí no Vadmec, vai fazendo menção a outros artigos. Por exemplo, quando fala do perito, você vai ter que ir lá no 256, 254 a 256, tá certo? Vai ter que remeter também, lógico, vai ter que remeter também na parte do 279, os impedimentos, então tem que analisar isso bem direitinho. Não esquecer, 154, 158. Das 5 questões, ouso dizer, pelo menos 3 questões vai sair daí. Tá? 154 a 158. Então vamos nessa, dar um enfoque maior nisso aí. Principalmente se você for colocar, ó, quem tem aquele site da questão de concurso, quem buscou questões na internet, que colocou lá, exame de corpo de perícias em geral. Você vai ver que 90% das questões de concurso é o quê? Exame de corpo de delito, tá certo? 90% é exame de corpo de delito. Então muita atenção aí, tá certo? Para o exame de corpo de delito. Pois não, irmão. 158 a 184, aí você vai olhar também o 254 a 256, tá? E o 279, porque 254 a 256 e 279, porque ele trata especificamente da questão dos peritos, tá? Caso de impedimento e caso de suspeição. No 254 a 256 é a suspeição do juiz, que também vai se aplicar a quê? A questão do quê? Dos peritos, tá certo? É uma interpretação extensiva do Código de Processo Penal, beleza? Cabe tanto bom na parte como em mala parte, né? Diferentemente do que a gente trata na parte de direito penal. Beleza, galera? Tranquilo? Pois não, irmão? Não entendi. Cabe. Certo. Isso. Tá certo, poderia. Só que você ia arguir isso aí na questão do contraditório, né? Na questão processual. Beleza, bem colocado. Da letra A, 160. Tá? Vamos lá, pessoal, podemos? Questão 2, vamos lá? Questão 2, pessoal. Considera as seguintes situações. 1. Prova de autoria de crime hediondo obtida mediante... Essa questão é massa, pessoal. Nós estudamos aqui 2 leis. O nosso primeiro encontro, eu comecei com a legislação extravagante, tá? Então nós estudamos 2 leis. Primeira lei foi a lei 7.960 de 89. Não é isso, pessoal? Que é a lei de quê, pessoal? Prisão, o quê? Prisão temporária. Tranquilo. Depois, nós estudamos o que? A lei 9.296 de 96. Que é o que, pessoal? A de escuta telefônica, conhecida popularmente como a lei de interceptação o quê? Telefônica. Interceptação telefônica, tá certo? Beleza? É lógico e evidente que aqui está no tema prisões. Está no tema prisões. Aqui está no tema, na produção da prova no processo penal, tá? Mas eu achei prudente, pertinente, a gente no primeiro encontro estudar logo o quê? As 2 leis da legislação extravagante, beleza, pessoal? Em se tratando de prisão temporária, nós vimos algumas características importantes, interceptação telefônica também, que eu vou comentando ao longo dessas questões. Vamos lá. A primeira questão diz assim: prova de autoria de crime hediondo obtida mediante interceptação telefônica determinada por delegado de polícia. Primeiro, pessoal, quem determina a interceptação telefônica? Quem é, pessoal? É o juiz, né? Vocês estão lembrados qual é o prazo da interceptação telefônica? Qual é o prazo? 15 dias. 15 dias. Esses 15 dias podem ser prorrogados? Sim ou não? Sim. Pode ser prorrogado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí? Ou só pode 1 vez? Como é? Boa, pessoal. Quantas vezes quiser, desde que haja o quê? Fundamento. Inclusive está na repercussão geral no STF atualmente. Não é isso, gente? A gente já discutiu isso, tá certo? Beleza. Olha só. A prorrogação, o pedido de prorrogação, tem que se dar dentro do prazo o quê? De 15 dias. Não é isso? Tem que se dar dentro do prazo de quem? De 15 dias.
Beleza? Quem pode requerer a interceptação telefônica? Quem pode requerer a interceptação telefônica? O delegado de polícia, na fase o quê, pessoal? Investigativo do inquérito, e antes mesmo do inquérito, já decidido pelo STF, não é isso, pessoal? E na fase processual, quem? O Ministério Público, não é isso? A transcrição do que foi escutado na interceptação telefônica, ela tem que ir integralmente aos autos, vai em apartado, mas tem que ir integralmente ou não? Não, também já foi decidido o quê? Pelo STF, não é assim, gente? Beleza? Muito bem, então o primeiro ponto diz assim, ó. Prova de autoria de crime hediondo, obtidas mediante interceptação telefônica, determinada por delegado de polícia. Delegado de polícia não. Delegado de polícia aqui, tá? É a terceira pessoa depois de ninguém. Tá certo, pessoal? Então aqui, nada disso. 2. Tem que ser determinado pelo juiz. O juiz que determina, tá certo? 2. Prova de prática de crime obtida mediante cumprimento durante o dia de mandado judicial de busca e apreensão de documentos executados pela Polícia Civil no domicílio de parente do autor do crime. 3. Prova de prática de crime obtida no âmbito da investigação penal mediante quebra de sigilo bancário determinado por ordem judicial. Considera-se provas ilícitas inadmissíveis no processo, as referidas apenas em... E aí, pessoal? Prova de prática de crime obtida no âmbito da investigação penal mediante quebra de sigilo bancário determinado por ordem judicial. Aí, é uma prova ilícita ou lícita? O 2, prova de prática de crime obtida mediante cumprimento durante o dia de mandado judicial de busca e apreensão de documentos executados pela Polícia Civil no domicílio de parente do autor do crime. Prova de autoria de crime hediondo obtida mediante interceptação telefônica determinada por delegado de polícia. Então, pessoal, aí, ó, considera provas ilícitas, somente o quê? Somente a 1. Então, a assertiva correta, assertiva A de amor, tá certo? A de amor. Esse é o artigo 1º da Lei 9.296, de 96, tá bom? Artigo 1º, pessoal. Tranquilo? Questão 3, delegado do Mato Grosso do Sul, desse ano agora, 2017. Inclusive está aberto um concurso aí para delegado de polícia do Maranhão. Maranhão, é. Colocaram direito agrário naquela lepra. Pense. Tristeza, né? Direito agrário. Tristeza, não é não? Direito agrário não é isso, é de Torá, viu? Hoje, meu Deus, é uma tristeza. Vamos lá. A Constituição Federal de 88, no artigo 5º, inciso 56, prevê expressamente a inadmissibilidade da utilização do processo de provas obtidas por meios ilícitos. Aí eu tenho a prova ilegal, que é o gênero, da qual eu tenho duas espécies, né? A prova ilícita e a prova ilegítima. Qual a diferença disso, pessoal? E aí, eu tenho a prova, a gente não estudou ainda a parte de prova, né? A gente ainda vai estudar a parte de prova. Mas eu tenho aí, ó, posso pagar isso aqui, né? Essa tristeza? Meu amigo Jonathan, tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo tranquilo? Isso é importante, impoluta. Muito bem. Olha, então eu tenho aqui, pessoal, a prova ilegal, tá? Da qual eu tenho aqui duas espécies, tá certo? Eu tenho a prova o quê, pessoal? Que eu vou chamar de ilícita. E a prova o quê? Ilegítima. Qual a diferença aqui? Qual a diferença? A prova ilícita, ela viola normas o quê, pessoal? Normas o quê? Constitucionais. Também o quê? De direito o quê? De direito material, penal, tá certo? Já a prova ilegítima, pessoal, é aquela que viola o quê, pessoal? O aspecto formal, o aspecto o quê? Processual. Por exemplo, a perícia é uma prova, meio de prova. Então, o juiz nomeia como perito oficial, tá certo? 2 indivíduos. Tá? E esse indivíduo, por exemplo, tá? Ele, para fraudar o processo, ele no laudo pericial, ele acrescenta informação o quê? Falsa. Então essa prova é o quê? É uma prova ilegítima. Beleza, pessoal? Tranquilo? Não é isso? Muito bem. Então, tomando como base a questão, diz assim, ó. A Constituição Federal de 88, no artigo 5º,
inciso 56, prevê expressamente a inadmissibilidade da utilização do processo de provas obtidas por meios ilícitos. De acordo com as teorias adotadas pelo legislador brasileiro, e recente entendimento jurisprudencial, descarta-se a ilicitude da prova na seguinte situação. A gente aprendeu que a prova ilícita ela é inadmissível no processo, não é assim? Não é assim, pessoal? Não é? Tem mais a teoria do fruto da árvore envenenada, não é assim, pessoal? A prova ilícita, as decorrentes da ilícita também são o quê? Né? Retiradas do processo, não é isso, gente? Só que existe uma possibilidade, uma única possibilidade de utilização da prova ilícita. Qual é a possibilidade, pessoal? Qual é a possibilidade? Eu vou mais além. Tem uma possibilidade, tá certo? De utilização da prova ilícita. Qual é a possibilidade? Porque a teoria é essa. A prova ilícita deve ser desentrada do processo, a ilícita é decorrente das ilícitas, né? Salvo você puder comprovar que por outro meio obteria aquela prova, né? Assim, beleza. Mas a regra geral é o quê? A prova ilícita é desentrada do processo e é decorrente da ilícita também. Salvo, tem uma exceção. Qual é a exceção? Boa. Quando a prova, pessoal, ilícita, ela for para beneficiar o quê? O réu. Mas eu vou acrescentar. A doutrina recente vem entendendo o seguinte, ó. A prova ilícita, ela pode ser utilizada para beneficiar do réu quando for o próprio réu que o quê? Que produziu essa prova, que obteve essa prova. Beleza? Nesse sentido. E se a única forma dela obter era aquela. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu não posso gravar, pronto. Eu não posso gravar uma imagem de uma pessoa, algo desse tipo, sem o consentimento dela. Posso? Tem que ter o consentimento, não é? Mas digamos que uma pessoa venha sofrendo constantemente abuso sexual. De quem? De um enteado, de um padrasto, sei lá o que for. Tá certo? O que acontece de um padrasto? O que acontece, pessoal? O único medo de eu conseguir provar isso aí, muito embora hoje o STF vai entendendo o seguinte, nesses casos, quando você fala de estupro de vulnerável, que é 217A, no caso de estupro de vulnerável, o depoimento da vítima ele tem maior relevância. Por quê? Porque é um crime que ocorre escondidas, no lar, no escuro, quando ninguém está vendo, não é assim? Se eu tenho, por exemplo, um meio de prova, eu colocar lá, uma câmera, tudo direitinho, para gravar aquele ato, aquela imagem daquele indivíduo, tá? Não tem autorização, essa prova seria admissível? Sim. Beleza, pessoal? Claro, tá certo? Então eu tenho que levar isso em o quê? Em consideração, tá certo, pessoal? E se esse réu, por exemplo, o réu, agora do lado do réu, se o réu foi acusado disso, que, por exemplo, você chegou, por exemplo, dá um exemplo agora do 217A, estupro de vulnerável, tá? Menor de 14 anos, nossa, menor de 14 anos, mas vamos lá para a letra da lei, porque a vulnerabilidade não é só menor de 14 anos, mas vamos lá. Um indivíduo, por exemplo, é acusado, né, de praticar o crime de estupro de vulnerável, 217A, começa com 8 anos a pena, tá? Por quê? Porque teve uma entrevista com a psicóloga do juízo e a psicóloga perguntou lá a criança menor, tá? Disse, me diga uma coisa, como é que ele fazia tudo? Não, ele dizia todo dia, né, e pegava, tá certo? E pegava na minha, dá um exemplo aqui, na minha bolotinha, um exemplo. Tá certo? E aí, para o estupro de vulnerável, 217A, né, não é necessária, lógico, evidente, pessoal, hoje, a conjunção o quê? Carnal. Né? O beijo lascivo já pode configurar o quê? Um estupro de vulnerável, 217A, não é isso, pessoal? E aí, o que acontece? Vai lá o depoimento dessa criança lá, do menor, tudo direitinho, beleza? Tudo direitinho, vai o depoimento dela. O STF já decidiu, nesses crimes de estupro de vulnerável que acontecem às escondidas, o depoimento da vítima tem maior relevância. Aí esse indivíduo, tá certo? Ele vai lá, coloca lá um conjunto de câmeras, tudo direitinho, tá? E vai gravar aí, tá? Quando ele falava de bolotinha, ele pegando o quê? No tornozelo da criança. Tá certo, pessoal? Essa prova em tese que ele colocou lá na casa, que vai violar a intimidade de todo mundo, ela seria o quê? Uma prova, né? Ilegal, não seria, pessoal, ilícita, vai violar a intimidade tudo direitinho. Mas ele pode utilizar em benefício dele, réu? Pode ou não pode? Pode, porque a única forma dele provar é assim. Beleza? Tranquilo? Então vamos entender isso. A prova ilícita, pessoal, e a decorrente da ilícita, ela é o quê? Desentrada do processo. Salvo no caso o quê? Que for para beneficiar o quê? O réu. E a doutrina mais recente vem entendendo o quê? Que ela tem que ser produzida o quê? Por ele. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, a gente está então... Vamos ler essas assertivas aí. Assertiva A. Juca está sendo acusado de crime, porém alega que é inocente.
E tudo não passa de um plano vingativo elaborado por seu desafeto político. No intuito de provar sua inocência, Juca contrata investigador particular, o qual instala sistema de captação de imagem e som clandestinamente no escritório do seu desafeto. Por meio das imagens e som gravados, Juca consegue extrair conversa que prova indubitavelmente não ser ele autor do crime denunciado, e faz a juntada nos autos do processo judicial. A meu ver, sem ler o restante, esse aqui é o exemplo que eu dei agora, tá certo? O exemplo que eu dei agora. Vamos para a assertiva B. Tá? A meu ver, essa é a questão correta. B. Um grupo de policiais civis. Pô, podia botar militar aqui, né? Já me lascou. Um grupo de policiais civis estava executando operação contra o tráfico na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quando suspeitou que Arnolgildo, que nome é esse? Arnolgildo, estaria filmando. Foi mal, Arnolgildo, pior ainda, né? Estaria filmando toda a ação policial. Por esse motivo, Arnolgildo foi então abordado pelos policiais civis, os quais, sem a existência de mandado judicial, efetuaram a busca na sua residência e localizaram 9 gramas de crack e 0,4 gramas de cocaína. Arnolgildo foi preso em flagrante pela acusação de tráfico de drogas. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Você, veja aqui, a questão é a seguinte: em um dessas questões aqui, a prova é lícita, mas é o quê? Admitida. A gente leu a assertiva A e a assertiva B, tá? Em uma dessas questões, a prova é ilícita, mas ela é o quê? Admitida, tá? C. Autorizar a interceptação telefônica em face de Diná Sabino, de acordo com os ditames legais, ao término, é extraída prova de prática de delito por esta. No entanto, as conversas de cunho probatório são aquelas que haviam sido realizadas entre Diná Sabino e seu advogado, quando a primeira confessa a prática de crimes e requer orientação de como proceder para ser inocentada. Então ela estava conversando com o advogado, tá certo, pessoal? E disse: eu pratiquei o crime, como é que eu faço para ser, né, inocentado? O que é que eu vou dizer, como é que eu vou fazer lá? Tá certo? Aí o advogado, que achei importante, é isso. No artigo 341 do Código Penal, a gente tem um crime, que é o crime de falso testemunho e falsa perícia. Né? Houve um tempo, por exemplo, que o STJ entendia que o advogado, hoje é participação, que o advogado, que a meu ver seria mais prudente essa orientação anterior, que o advogado que diz assim: ó, você vai lá e diz isso, ele não era partícipe, não, ele era coautor num crime que é um crime de mão própria, porque só quem pode praticar é o quê? A pessoa que está prestando lá o depoimento, a testemunha, tá certo? Então entendi assim, que é um crime o quê? Que mesmo crime de mão própria caberia a coautoria nesse exemplo do advogado que diz assim: olha, você vai lá e diz. Tá certo? E aí eu entendo corretamente aí, porque aí você levaria em consideração aquela teoria do domínio do fato, e quem tem aí é o advogado realmente. Tá certo? Nesse caso mesmo assim seria participação. Então, um ponto importante é o seguinte, que o sigilo entre cliente e advogado é protegido por lei, pelo Estatuto da OAB, Estatuto da Advocacia. O sigilo entre cliente e advogado é protegido por lei, tá certo? Então, se eu gravo, é por lei, se eu gravo uma conversa entre o cliente e o advogado na interceptação telefônica, pessoal, é protegido por lei. Não pode ir para onde, pessoal? Nos autos da interceptação. Tranquilo? Ficou claro isso? É protegido por lei mesmo, tá? Sim, não pode, você tem que obter por outro meio a prova, não pode, tá certo? Você pode obter por outro meio, mas não pode não. Eu sou o mesmo que tem a autorização do juiz para fazer. Sim, mas olha só, se eu estou na interceptação, se tem uma conversa com o advogado, a conversa com o advogado é protegida por lei. Eu não posso chegar na conversa com o advogado aqui tudo direitinho, que tem a lei protegendo, quebrar isso aí e colocar nos autos do processo, não. Eu posso obter a prova o quê? Por outro meio, não por esse, tá? Beleza? Olha só, gente, a assertiva agora é a D. Ao cumprir mandado de busca e apreensão e investigação de crime de homicídio, os policiais acessam os computadores da residência do investigado e levam diversos dados que demonstram a coautoria do vizinho. Dessa forma, os policiais estendem informalmente o mandado judicial e cumprem a diligência também na residência do vizinho. Ou seja, eu tenho um mandado de busca e apreensão nessa casa aqui. Vou lá, quando eu estou na busca e apreensão, olhando lá o computador, eita, o vizinho é culpado. Aí eu vou estendo o mandado, que é para essa residência, porque o mandado de busca e apreensão é específico.
tá? Mandado de busca e apreensão, na rua tal, casa tal, residência de fulano de tal, desse jeito. Então eu não posso chegar aqui e dizer, tá aqui, tá na outra casa, vou para outra, e assim sucessivamente não. Tá certo? Beleza? E aí, essa prova, então, ela é ilegal, não é isso, pessoal? É ilícito. A assertiva é, chegou ao conhecimento da autoridade policial que determinado caminhão estava transportando alta quantidade de drogas, em cumprimento de mandado judicial. Foram realizadas busca e apreensão do veículo, confirmando-se o fato. No decorrer do processo judicial, constatou-se que o crime havia sido descoberto no dia 16, no 16º dia do início da interceptação telefônica, deferida judicialmente, pelo prazo inicial de 30 dias. Verificou-se ainda que houve pedido de prorrogação após um dia do termo do prazo inicial. Tudo errado aí, pessoal, tudo errado. Essa prova aí é ilícita, tudo errado. Por que está errado tudo aí, pessoal? Por quê? Porque o prazo de interceptação é de quantos dias? 15 dias. Eu posso prorrogar quantas vezes for necessário, desde que haya fundamento para isso. Mas o pedido de prorrogação tem que se dar o quê? Dentro do prazo de 15 dias. Já teve um erro aí, pessoal. O prazo da interceptação foi de quantos dias? 30 dias. Não foi assim? Não é isso que diz, pessoal? Não, tá aqui, ó. Deferido judicialmente pelo prazo inicial de 30 dias. Erro, não. A lei diz o quê, pessoal? 15 dias, tá? E o pedido de prorrogação tem que ser dentro desses o quê? Desses 15 dias. Beleza? Então essa prova também é o quê? Também é lícita. A questão é aqui, ó. Assertiva A, B, C, D e E, todas as provas aqui são ilícitas, são ilegais. A questão quer saber o seguinte: em qual das assertivas, mesmo essa prova sendo ilegal, tá? Ela pode ser utilizada no processo. Assertiva A. Por que assertiva A, pessoal? Porque é o quê? Para defesa do réu. Para defesa do réu. Tranquilo? Para defesa do réu. Então a questão correta aí é assertiva A de amor. Vamos lá. 4. O Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3.689 de 41, bem novinho, apresenta algumas normas em relação aos peritos e intérpretes. Com base nesse código, essa alternativa é correta. Coloque logo uma observação aí. Acho que vocês já colocaram, mas coloque assim. Lê os artigos. Coloque assim, todos. Lê os artigos. Coloque assim, 275 a 281. 275 a 281. A 281 e 254 a 256. 275 a 281 e 254 a 256. Tá certo? Nesse 275 a 281, quando vocês colocaram assim, 275 a 281, puxa uma setinha e coloca assim, 279 e circule, que é o principal. 279 e circule, que é o principal. Beleza? Por que o 279? Questão de prova nossa. Por quê? Porque o 279, pessoal, ele diz o seguinte, ó. Lá no 275 diz assim, dos peritos e intérpretes. Aí no 279 diz assim, pessoal, não poderão ser peritos. Isso é questão da nossa prova. É o caso de impedimento dos peritos, tá? Quais são as circunstâncias que o indivíduo não pode ser nomeado perito? Tá certo, pessoal? E aí diz assim, o 279, os que estiverem sujeitos à interdição, os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia, os analfabetos e os menores de... Aí eu tenho que lembrar disso, os analfabetos e os menores de 21 anos. Os analfabetos e os menores de 21 anos. Não é 18 não. Os analfabetos menores de 21 anos. Então eu tenho que lembrar disso, que é questão da nossa prova, tá? Quando você está lendo aqui, o Vadmec, você chega no 280, em letra bem pequenininha, tem assim, ó, artigo 105 e 254 a 256. Aí você vai lá para o 254. O 254, ele não trata dos peritos em específico. Ele trata das questões do quê, pessoal? De suspeição. Quando você vai lá para 254,
254 diz assim, ó, o juiz dá-se-á por suspeito. Aqui eu tenho que ter uma interpretação o quê? Extensiva. O juiz dá-se-á por suspeito. Juiz então vai entender também o quê, pessoal? Jurado, perito, não é assim, pessoal? Não é? Então, assim, suspeito. Quais são os casos? Se for amigo íntimo, tá? Ou inimigo capital de qualquer deles. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, inclusive sustentar demanda, ou responder a processo que tende a ser julgado por qualquer das partes. Se tiver aconselhado por qualquer das partes, se for credor ou devedor, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade, interessado no processo. Esses casos são os casos de suspeição. Mas eu disse para vocês aqui uma questão bem importante, que é o que mais cai na nossa prova, que mais cai nas questões que envolvem isso. Suspeição e impedimento, que é para você diferenciar. Quando você for falar aqui, ó, pessoal, geralmente que é assim na prova. Quando você for falar aqui de suspeição e de impedimento, tá? Impedimento aqui no 279, beleza? Aqui no 256, tá? Quando você for falar aqui, pessoal, de impedimento de suspeição, você vai entender o seguinte: o impedimento, isso aí na nossa prova vai vir dois exemplos aqui para você assinalar. É caso de impedimento, né, de perito, é caso de suspeição. O impedimento geralmente tem caráter o quê? Tem caráter objetivo. A suspeição, tá, tem caráter o quê? Subjetivo. É nisso aqui, pessoal, é nisso aqui, ó, tá, que a questão é tentar nos pegar. Como assim, professor? Eu não entendi. Geralmente, é lógico, tem uns casos aqui, se você é acionista, tem como comprovar tudo direitinho. Mas geralmente na prova vem a seguinte questão: fulano de tal é amigo íntimo ou inimigo. Nesse caso aí, ó, não tem como provar com papel, com documento. O caráter subjetivo aí. Então é o quê? É caso de quê? De suspeição. Ah, o indivíduo, por exemplo, aqui, pessoal, ele tem o quê? 19 anos. Eu tenho que comprovar com o quê? Com documento. É caso de quê? De impedimento. Beleza? Então, geralmente, é lógico, existem os outros casos. Ah, se o cara é acionista da empresa, né? Você tem como provar. Mas, geralmente, nas questões de prova, eu quero que você entenda isso. A questão subjetiva, essa questão de amigo íntimo ou inimigo capital, isso é caráter o quê, pessoal? Subjetivo. É caso de quê? De suspeição. O cara está interditado, por exemplo. É caso de quê, pessoal? Impedimento. Menor de 21 anos. Impedimento. Não tem para onde correr. Pois não, irmão. Tem que alegar ser suspeito. Tem que alegar, tá certo? Você não, ou a parte o quê? A parte pode arguir, tá certo? No caso de Gilmar Mendes, que ele... Ah, aí... ele deu a vara de soltura. Sim. Do pessoal que era assessorado pelo escritório que a mulher dele trabalhava. Obrigatoriamente teria que se declarar. Sim, cara, sim. Entendo que sim. Eu vou te falar mais uma coisa. Quando o Rodrigo Janot, ele era o procurador, ele pediu a anulação de uma série de decisões do Gilmar Mendes, que ele deveria ser declarado o quê? Suspeito, tá certo? E não se declarou, pô, não se declarou. Não se declarou. Teve uma discussão com o Joaquim Barbosa, que eu achei bem interessante, que quando o Joaquim Barbosa era ministro, que disse assim: ó, você tá rasgando a colher. E realmente, pô, realmente. Tá certo? Não anda nem na rua, aquela coisa, foi um negócio até que baixou o nível, entendeu? Então o Gilmar, na verdade, ele faz o que ele... Na verdade, eu costumo dizer o seguinte: o juiz tem magistrado que acha que é Deus, uma parte. A outra parte tem certeza disso, não é? Então o STF está nesse nível aí, pô. O cara tem certeza que então faz o que quer. Faz o que quer. Ó, a gente vai discutir o princípio da presunção de quê? De inocência. Você só é condenado culpado até sentença penal condenatória transitada em julgado. Não é? O princípio da presunção de inocência é um princípio que é constitucional. Quantas vezes não foi rasgado, por exemplo, na questão do mensalão? Quantas vezes não foi rasgado? Quantas vezes? Porque se você analisar bem, a presunção de inocência não caberia sequer prisão cautelar. É ou não é? Se você analisar grosso modo, você não pode ser considerado culpado até o quê? Sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, nesse caso,
não caberia nem, se eu analisar assim, de forma absoluta, que nem o princípio absoluto, mas se eu for analisar nesse sentido, não caberia sequer prisão cautelar. O quê? Prisão preventiva, prisão temporária. Caberia? Não. Tá certo? Então, é por isso que eu falei aqui na aula de prisão. A prisão é a última rácio, né? É o último requisito. A verdade, né? O objetivo é o quê? Da Constituição. É você, e da lei. É você ficar o quê? Solto, livre. Prisão é quando não cabe mais de jeito nenhum. Você é preso. Por isso que eu dei até um exemplo. O cara tentou fugir, por exemplo, lá da cadeia pública de Picuí no trabalho. Tentou fugir. Chegou lá à noite, eu acordei de madrugada na delegacia. O cara, lá vai gente penitenciária. Filho, diga aí, qual foi? Não, o cara tentou fugir aqui, bicho. Teve violência? Teve não. Então não é nada, vai falta administrativa. Por quê? Porque qual é a regra, pessoal? Pô, o cara tá lá preso, tentou fugir. Teve violência? Teve não. Então, meu irmão, infração não já você vai, é falta grave, você vai lá para a lei de execução penal, tá certo? Mas crime aí poderia até puxar o quê? Para um dano ao patrimônio público, o cara tentou lá, né? Fogou lá, a grade tirou uma barra de ferro daquela, né? Mas com som de madrugada ninguém faz isso, tá certo? Beleza? Nesse sentido. Então o Gilmar é um caso à parte, né? Gilmar está acima dos deuses, eu diria, mais. Pois é. Então vamos lá, pessoal. Ó, os intérpretes são para todos os efeitos equiparados aos peritos. Isso você vai ter que ler 275 a 281. E isso é a letra da lei do 281. É a letra da lei do 281. O artigo 281 diz assim, ó, pessoal. 280 do mesmo ipsis literis. Ó, os intérpretes são, vírgula, para todos os efeitos equiparados aos peritos. Ipsis literis, tá certo? Então tem que ler aí, eu não deixar de ler. 275 a 281. Beleza? E é a questão o quê? Correta. É o correto. A B diz assim, ó, as partes poderão... E eu coloquei essa questão que é letra da lei, por quê? Porque se vocês viram a questão da OCP, nos outros assuntos, ela é muito parecida com essa aqui. É o que? A letra da lei, tá certo? Nesse sentido aí. B, as partes poderão intervir na nomeação dos peritos. Nomeação do perito, não, pessoal. De quê? De assistente, tá? Artigo 276, tá? Somente o perito oficial estará sujeito à disciplina judiciária. Não, somente perito oficial não. Nomeação do assistente. Do assistente, tá certo? Artigo 276. C diz assim, ó, somente o perito oficial estará sujeito à disciplina judiciária. Ou seja, essa questão de compromisso da verdade, né? A prestar o cumprimento da perícia, de jeito nenhum. Também o nomeado, né, gente? Artigo 275. D. Não é extensivo aos peritos, no que lhe for aplicável, o disposto sobre a suspeição dos juízes. Lógico que é aplicável. Eu falei agora para vocês, suspeição, QI, impedimento. Então está errado também. A assertiva é, podem ser peritos os menores de 21 anos. Não? Aí é caso de quê? Caso de impedimento. Questão boa para a prova também, viu, pessoal? Sabe por que essa questão boa para a prova? Porque se você for olhar lá no conteúdo programático, tem assim, 154, 158 a 184, usando o corpo de outras perícias, tá certo? Mas tem uma parte específica que fala o quê? Dos peritos. E você tem que fazer menção a outros institutos, a outros artigos que fazem menção à questão do perito. Então, muita gente não vai se ligar no caso de impedimento e suspeição o quê? Dos peritos. E a gente não vai dar uma bobeira de criar uma questão dessa na prova e depois ficar correndo atrás de quê? De anulação de recursos, tá certo? Então é bom estudar isso aí, a questão dos peritos, saber bem direitinho isso. Sim, também. Não, Xentec não, porque Xentec não é... Não, Xentec não, porque ele não é imparcial, né, cara? Não. Só para os peritos. Porque quem está nomeando a Xentec é você. Então, se eu, por exemplo, digo assim, eu tenho um perito oficial do juízo. Então, aí você, por exemplo, é um acusado. Você vai nomear, por exemplo, o quê? Um assistente técnico. É lógico que não vai ser o quê? Imparcial, né? Tá certo? De jeito nenhum. Beleza, gente? Olha só, questão número 5. Então, essa questão 4, a assertiva correta é a assertiva A de amor. 5. Auxiliar de necropsia do Acre são inadmissíveis por serem ilícitas as provas que violam normas constitucionais, não recebem no mesmo tratamento as que violam normas infraconstitucionais, violam as normas constitucionais e legais, salvo se obtida de boa-fé pelo agente policial e forem imprescindíveis ao esclarecimento da autoria.
As normas que violam normas infraconstitucionais não recebem o mesmo tratamento as que violam normas constitucionais por serem estas programáticas. D. As normas que violam a moral e os bons costumes. E. As que, embora colhidas licitamente, derivam das ilícitas. E aí, pessoal? São inadmissíveis por serem ilícitas as provas que violam normas constitucionais, não recebendo o mesmo tratamento, as que violam as normas infraconstitucionais. A que viola as normas constitucionais legais, salvo sob de boa fé pela agente policial, que é absurdo, viu? A B é absurda, né? De boa intenção o inferno está cheio, não é assim? C. Viola normas infraconstitucionais, não recebendo o mesmo tratamento as que violam normas constitucionais. D. Viola a moral e os bons costumes. Eita, aí foi triste. E, embora colhidas licitamente, derivam das ilícitas. Qual é a questão correta aí? É de escola, é teoria, né? Árvore dos frutos envenenados. Não é assim, pessoal? Fruto das árvores envenenadas. Embora colhidas licitamente, derivam das ilícitas. Assertiva é, então. Eita, 6 é boa. Os princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal incluem. Aí aqui, olha só, gente. O nosso encontro de hoje, eu vou só passar aqui rapidamente, só para a gente ter uma ideia. Isso é nosso... Isso é... Deixa eu ver aqui. Imunidade diplomática, parlamentar relativa, analogia, interpretação extensiva. Pronto, princípios constitucionais, processuais penais. Então vamos lá, discutir algum desses princípios, tá? Alguns desses princípios, eu coloquei aqui os princípios constitucionais processuais penais, tá bom? E alguns princípios gerais do processo penal. Tá? Então, por exemplo, e aqui eu coloquei o fundamento, só para vocês terem uma ideia, porque a gente vai discutir isso com maior ênfase hoje, mais tarde, hoje à noite, tá? Então, princípios constitucionais processuais penais. Primeiro, princípio do juiz natural e do promotor natural, tá? Fundamento constitucional, artigo 5º. Isso quer dizer o quê, pessoal, princípio do juiz natural? Olha só, pessoal, se você analisar, por exemplo, a infração penal, tá? Então, quando o indivíduo comete uma infração penal, tem que já existir o quê, pessoal? Um órgão jurisdicional estabelecido, tá certo? Para julgar o que? Aquele ato infracional, aquele delito, não é isso, pessoal? Né? Juiz natural. Ou promotor o quê? O promotor natural, da mesma forma. Já tem que ter um promotor o quê? Estabelecido oficialmente, tá certo? Para oferecer o que? Aquela acusação. Ou pugnar pela absolvição. Princípio constitucional. Devido processo legal. Aqui, pessoal, fundamento constitucional. Artigo 5º, 54. Tá certo? Esse aqui, todo mundo aqui, que vai ser processado tem o direito, tá certo, pessoal? É uma questão democrática mesmo, de ter ampla defesa, contraditório, de ter um processo seguido regularmente estabelecido o quê? Por lei, tá certo? Devido processo legal. Esse aqui, outro constitucional, contraditório e ampla defesa, que não cabe, para quem já estudou isso, não cabe ampla defesa e contraditório na fase do quê? Do inquérito policial. A gente vai ter o desdobramento aqui, da ampla defesa, tá? E do contraditório. Ampla defesa pode ser a defesa técnica e também a autodefesa. O contraditório aqui, muitos doutrinadores, como Guilherme de Souza Nutti, diz o seguinte: o contraditório no inquérito policial é um contraditório postergado. Por isso que a prova produzida no meio do inquérito policial, ela tem que ser o quê? Reproduzida, reafirmada, comprovada o quê? Na fase processual. Porque na fase do inquérito não cabe o quê? Não cabe contraditório, nem tampouco ampla defesa. Também é um princípio constitucional. 55. Aqui, o princípio do duplo grau de jurisdição não está previsto expressamente na Constituição, mas o Pacto de São José da Costa Rica, especificamente no artigo 8º, no ponto 2, a linha H, tá? Especifica o quê? Que tem que haver o quê, pessoal? Todos, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, tá certo? Aí eu tenho que analisar o artigo 5º, parágrafo 2º e 3º, né? Tem estado de emenda constitucional, tá certo? No nosso ordenamento jurídico. Ele estabelece o quê? Estabelece que, né, o indivíduo, pela falibilidade humana, o juiz julgou você agora, lhe condenou. Como o juiz é um ser humano, é passivo de erro, cabe o quê, pessoal? Você recorrer para uma segunda opinião, para uma segunda instância. Isso é uma garantia que está coadunada com o quê? Com a dignidade da pessoa humana. Existem alguns pontos na Constituição, né? No artigo 108, a linha inciso 2, que pressupõe o quê? Que
o julgamento, no caso do TRF, cabe recurso, aquela coisa toda. E aí, por isso, isso é só o fundamento que eu coloquei a nível de Constituição. Agora, não tem expressamente na Constituição, tá certo? Mas há aqui no artigo 5º, parágrafo 2º, que fala dos tratados internacionais, né, sobre direitos humanos, 2º e 3º, esqueci de colocar aqui, e esse 108, inciso 2º, beleza? Inciso 2. Esse aqui é o princípio da inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos, fundamento constitucional, artigo 5º, que a gente acabou de discutir aqui, inciso 56, diferenciando ilícito de ilegítimo, muito importante isso, tá? Esse princípio importantíssimo, princípio aqui da inocência, ou presunção de inocência, ou da não culpabilidade. Se você for pegar um livro de direito penal, vai vir assim, ó, princípio da presunção de inocência. Se você pegar um de processo penal, vai vir mais isso aqui, ó, princípio da não culpabilidade, é a mesma coisa. Uma atenção especial para essa súmula 9 do STJ, muito discutida, porque diz o seguinte: a exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência, tá certo? A exigência de prisão provisória para apelar não defende a garantia constitucional da presunção de inocência. Muito discutido isso aqui, tá certo? Fundamento constitucional, artigo 5º, inciso 57. Aqui você tem da não autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Tem um termo brocado em latim, que costuma muito cair em prova. Nemo tenetur sed detegere, né? Que você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, tá certo? E aí é o fundamento também na Constituição. Inclusive o silêncio não pode ser interpretado em seu o quê? Em seu desfavor, tá certo? Também aí, artigo 5º, inciso 63. Duração razoável do processo, lá no finalzinho do artigo 5º, inciso 78, que aí é só letra de lei, não existe essa duração razoável do processo. Princípio da publicidade, artigo 93, né, inciso 9, é claro que essa publicidade aqui ela é restrita para alguns casos, por exemplo, nos casos em que vai se julgar o estupro de vulnerável, 217A, é lógico, evidente, que há a questão da publicidade, envolve menor, envolve incapaz, tá certo? É lógico. Princípio do dispositivo, também chamado princípio da inércia, tá? Tem que haver a provocação do judiciário, seja na ação penal privada, seja na ação penal, né, pública. Né? E aí tem princípios gerais. Esses princípios aqui não são princípios, pessoal, que estão previstos diretamente na Constituição. Por que eu coloquei isso aqui? A gente vai discutir um por um, com uma profundidade na aula de hoje. Porque na nossa prova, pode ser que caia aí, ó, como a questão que está aí agora, tá? São princípios constitucionais processuais penais. Então você tem que saber quais estão dentro da Constituição e quais não estão. Então esse princípio aqui, ó, no favor rei ou favor réu, é aquele princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, pelo quê? Pelo réu. Tem um caso em que na dúvida não vou pelo réu. Qual é o caso? Nos crimes contra a vida, que é a competência do tribunal de quê? Do júri. Na primeira fase processual, em que o indivíduo ele é pronunciado ou absolvido sumariamente, tá? Ou ele é pronunciado, não é isso, pessoal? Na primeira fase, não é indúbio pro réu, não, é indúbio pro societatis, tá certo? Indúbio pro societatis, indúbio pro réu vai o quê? Vai na segunda fase, quando já está no plenário, o quê? Plenário do júri. Ou seja, se na primeira fase, lá, houver dúvida, indúbio pro societatis, ele vai o quê? Ser pronunciado, tá certo, pessoal? É uma exceção aí a esse princípio do favor rei ou favor réu. É melhor um acusado solto que Oh, lindo, muito bem, lindo, dá vontade de chorar, isso é bonito. Olha, e aqui, ó, princípio da verdade real, que no processo penal difere do processo civil, porque no processo civil é o quê? Princípio da verdade formal, não é isso, pessoal? Então, a prova documental, que não está nos autos, não está no mundo, não é assim? Né? Isso no processo civil. No caso do processo penal, não. A gente tem que buscar sempre o que é verdade real, que está além das provas que você produziu, realmente a verdade verdadeira, verdadeiríssimo, tá certo? Tranquilo? E está aí o fundamento, artigo 156, esses 1 e 2 do Código de Processo Penal. Aí a questão que eu coloquei aqui, a questão que se apresenta é essa aí, a questão 6. Os princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal incluem, olha, quer saber, aqui a questão quer saber, 2017, da FCC, quer saber qual desses aqui, pessoal, está expressamente o que? Na Constituição. Aí você tem disponibilidade, verdade real, razoável duração do processo, identidade física do juiz. E aí? Razoável duração, e favor aí, né? Razoável duração do
processo, artigo 5º, inciso 78, tá? Razoável duração do processo, artigo 5º, inciso 78. Beleza, pessoal? Que é realmente a assertiva correta. Assertiva aí, C, de casa. Pois não, meu amigo? Pipoquinha? Muito bem, pipoquinha. Aí você bagunçou. O perito que estava analisando os autos, teve uma tentativa de envenenamento. Foi? Soube disso não. Pessoal, a questão agora é a questão 7. Não é isso? É 7 não? É. Quanto à lei processual, no tempo, marque a alternativa correta. Aí aqui, para eu explicar para vocês, lei processual no tempo, nós vamos ver também, eu vou ter que fazer um comparativo aqui com a lei penal no tempo, tá certo? Então vamos lá? Lei penal no tempo. Vamos lá, vamos para cá, amigos. Penal é lindo demais, né? Penal é lindo, é maravilhoso. É uma riqueza. Penal é um luxo. Penal é um luxo. Pronto. Ó, pessoal. Quando você vai estudar, por exemplo, lei penal no tempo e lei processual no tempo, quando eu vou estudar lei processual no tempo, tá? Eu tenho que entender também a questão da lei penal no tempo. E aí eu vou analisar, por exemplo, aqui, o artigo 1, o artigo 2 e o artigo 3. Não, do 1 ao 4 do Código Penal. Diz assim, 1. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. 2. Lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Isso aqui é abolício crimes. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada julgada. Novácio legis e melius. A lei posterior que de qualquer forma favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada julgada. Isso quer dizer o quê? Esse parágrafo único do artigo 2º diz o seguinte, pessoal, trata da retroatividade da lei o quê? Penal. Então, a lei penal, ela sempre vai retroagir se for para beneficiar o quê? O réu. Então, por exemplo, se o cara foi condenado no 217A, estupro de vulnerável. 217A, se eu não me engano, começa com 8 anos. Deixa eu só confirmar aqui, 217A, estupro de vulnerável. Introduzido pela lei 2015-2009, não é isso? 217A. Tá aqui, de 8 a 15 anos. 8 a 15 anos. Então o cara pegou uma peninha aí de 12 anos de reclusão. 12 anos é coisa besta. 12 anos de reclusão. Já chegou lá sabendo que foi estúpido de vulnerar. Eita, a vida dele vai ser boa lá dentro. Não é certo? 12 anos de reclusão. O que acontece, pessoal? E aí, ele já está lá, já teve a fase do processo todinha, já teve a instrução, sentença condenatória, já transitou em julgado, já está na fase do quê? De execução da pena, né? O processo já está o quê? No juízo de quê? De execução, guia da execução, tudo direitinho. Aí o que acontece, pessoal? Vem uma lei agora, posterior, que diz o seguinte, não existe mais o crime de estupro de vulnerável. Tá certo? Não existe mais o crime de estupro de vulnerável. Esse indivíduo está lá, pessoal. Foi condenado a 12 anos de reclusão. Beleza? Essa lei penal, então, ela é posterior à sentença penal condenatória que já transitou em julgado. Pergunta, essa lei vai retroagir e ele sai da cadeia aí andando livre, leve, solto, sim ou não? Sim. A lei penal, ela sempre retroage para beneficiar o quê? O réu. A lei penal sempre retroage para beneficiar o réu. Só tem duas exceções. Quais são as exceções? Só tem duas exceções. A lei temporária e a lei excepcional. Na lei temporária e excepcional, não vai retroagir para beneficiar o réu. Beleza? A regra geral qual é? A lei penal sempre retroage para beneficiar o que? O réu. Tá certo?
olha só, outro ponto importante, pessoal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento que do resultado. Tudo isso é lei penal no tempo, não é isso, pessoal? Então, o momento do crime não é o momento do resultado, é o momento da ação ou da omissão. Isso é importante por quê? Porque se eu atiro na nossa colega aqui agora, 3 disparos de arma de fogo, agindo com ônibus mecânico, com a intenção de matar, eu tenho 17 anos e 11 meses, tá? E ela não morreu, tá lá no hospital, tá? E daqui a 6 meses, eu já tenho 18 anos depois de 6 meses, ela veio a falecer, veio a óbito, morreu. Não importa, o momento que eu cometi o crime, quando foi? Foi quando eu desferi o disparo de arma de fogo, quando eu tinha 17 anos. Então, eu não vou responder pelo Código Penal. Vou responder pela Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tranquilo? Ficou claro isso? O que eu tenho que lembrar aqui é que na Lei Penal, a Lei Penal sempre retorna para beneficiar o que? O réu. Pergunta, Lei Processual Penal retroage para beneficiar o réu? Não, eu tenho que lembrar disso. Lei Processual Penal não o quê, pessoal? Não retroage para beneficiar o réu. Então, se eu tenho um procedimento, um processo que se desenvolveu segundo essa lei X, até aqui, hoje é dia 20, então até dia 19, tá certo? Do 12 de 2017. Hoje aqui, ó, então foi promulgado aqui, já entrou aqui, está publicado aqui dia 19, aqui em diante, eu tenho a lei Y. Que essa lei, ela é mais favorável a esse réu que está respondendo esse processo. Tá? A esse réu. Essa lei aqui é mais favorável. A pergunta que eu faço, que a prova vai fazer, é o seguinte. Essa lei aqui, ela vai retroagir? Eu vou anular tudo que já foi produzido aqui, para começar com essa lei que é mais nova, e é mais favorável a esse réu? Isso é lei processual? Não, pessoal. Então, o que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Eu vou utilizar agora essa lei aqui, que é a lei o quê? Y, mais favorável, não é isso, pessoal? Sem prejuízo dos atos que já foram praticados na vigência da outra, o quê? Da outra lei. Pergunta, e se essa lei aqui, ela for mais maléfica ao réu? Do mesmo jeito, tá? Então, tem que lembrar aqui, ó, tempus regit atum, ou seja, pessoal, a lei que vai regir o processo, nesse tempo aqui é essa. Esses atos aqui, ó, são válidos? São válidos, tá certo, pessoal? Os outros agora, nessa nova lei, se for mais benéfico ou se for mais o quê? Prejudicial. Ficou claro isso? Boa, ele perguntou, o efeito aqui, daqui para cá, ex nunc ou ex tunc? O efeito é ex nunc, daqui para frente, tá certo? Daqui para frente. Efeito ex nunc, beleza? Ex nunc é o quê? Que vai retroagir. Tranquilo? Beleza? Tu ia perguntar, irmão? Pois não. Lei excepcional. A lei temporária, é aquela lei é o seguinte, ó, num determinado período, nesse período aqui de A a B, tá certo? Por exemplo, a lei, o crime de furto, que é artigo 155 do Código Penal, de 1 a 4 anos, né? Então, digamos que diga assim, ó, a gente está desse período aqui, do dia 20 do 11 a 20 do 12, tá certo? O crime de furto apenas vai ser de 2 a 8 anos. Beleza? E o indivíduo cometeu o furto aqui. Aí ele vai ser julgado, o julgamento vem aqui, ó. Depois do dia 20 do 12. Já voltou agora a lei mais benéfica, que o prazo é de 1 a 4 anos. Deixa eu ver se 155 é 1 a 4 ou 1 a 5, galera. 1 a 4 mesmo? Vocês estão no 155 aí? 155. 1 a 4 anos. Pronto. Voltou agora, 1 a 4 anos. E aí, ele cometeu aqui, ó, na vigência dessa lei. Vai ser julgado aqui agora. A lei já acabou a vigência dela. Tá? Era de 20 do 11 a 20 do 12. Lei temporária. Tá? Ele vai ser julgado aqui. A pergunta é, pessoal, ele vai ser julgado aqui. E aí? Eu vou julgar ele com base nessa de 1 a 4 anos ou de 2 a 8 anos? De 2 a 8 anos. De 2 a 8 anos. Porque o quê? Ele praticou o fato quando o quê, pessoal? Da vigência de lei o quê, pessoal? Mais grave, lei temporária. E aí você pode perguntar assim, professor, qual a diferença de lei temporária para lei excepcional? A lei temporária e excepcional tem duas características. Elas são
né, revogáveis, e elas são ultrativas. Ultrativa é isso. Ela regula as condutas que foram praticadas durante a sua vigência. Então, se foi praticado aqui, se ele vai ser julgado depois de 5, 6, 7, tá? Que se não prescreveu, vai valer o quê? Essa norma aqui, ultratividade. Só tem uma diferença entre a lei excepcional e temporária. Qual é? A lei temporária, quando ela nasce, ela já tem um período de dia tal a dia tal. A lei excepcional não, ela só tem data de começo. Porque a lei excepcional é assim, ó, no período de guerra. No período de guerra, de calamidade. Então, começou agora. Quando é que vai acabar? Eu não sei. Quando acabar a guerra. Ficou claro isso? Então, ó, durante o período de guerra, o crime de furto vai ser o quê? De 2 a 8 anos. Tá? Então, durante o período de guerra, a partir de hoje, enquanto durar a guerra, 2 a 8 anos. Começou hoje. Hoje, dia 19 de 12 de 2017. Beleza. Quando é que vai acabar? Não sei. Quando acabar o quê? A guerra. Quando acabar a situação excepcional. Na lei temporária, não. Já tem data de início e data de término. É o caso, por exemplo, daquela lei do período no período eleitoral. Não tem um período que diz assim, ó, de tanto a tanto, né? Não se pode vender bebida, né, assim, bebida alcoólica. Ela é o quê? Ali ela é o quê? Lei temporária. Porque você tem um prazo de início e prazo o quê? De término. Do defeso, né? Pronto. Outro exemplo de lei, o que? Lei temporária. Tranquilo, pessoal? Agora, olha só, a lei processual não. A lei processual não tem esse negócio de retroagir benefício o quê? Não, de forma alguma. Tranquilo? E aí na questão diz isso. Questão 7, né, gente? Questão 7. Eu tenho que olhar o artigo 1º e 2º do Código de Processo Penal. Então a questão 7 diz assim, ó. Quanto à lei processual no tempo, marque a alternativa correta. Um processo que tiver sido encerrado sobre a vigência de lei processual anterior deverá ser revisto? Não, de jeito nenhum. Se há um processo penal a ser iniciado, deverá ser regido pela nova lei processual para que seus atos se tornem válidos e eficazes? Caso o processo penal já tenha sido iniciado, os atos praticados deverão ser refeitos e todos os posteriores deverão ser praticados conforme a nova lei? No Brasil é adotado no processo penal o sistema da unidade processual, um complexo de atos inseparáveis um dos outros, isto é, em todo processo apenas poderá ser aplicada uma lei processual. Os atos processuais regidos pela lei processual penal anterior não são considerados válidos. Então a questão quer dizer isso aqui, ó, tá? Eu tenho uma lei processual penal que regiu todo esse processo até aqui. Chegou aqui, eu tenho uma nova lei processual penal, tá? A questão quer saber se esses atos não são válidos. São válidos, tá? Tenho que repetir todos os atos aqui? Não. Daqui para frente vou utilizar o que? A nova lei. Não é isso, pessoal? Então, qual é que eu vou eliminar aí de cara aí, gente? A E está eliminado, que a E diz assim, os atos processuais regidos pela lei processual penal anterior não são considerados válidos. Errado. Tá? A D diz assim, ó, no Brasil é adotado no processo penal o sistema de unidade processual, um complexo de atos inseparáveis um dos outros, isto é, em todo o processo apenas poderá ser aplicada uma lei processual. Está errado. A C, caso o processo penal já tenha sido iniciado, os atos praticados deverão ser refeitos. Refeitos não. Também está errado. Ficou A e B aí, pessoal. Né? E aí, qual é a correta? E aí? E aí, pessoal? Questão correta qual é? A ou B? B de bola, correto. A B diz assim, ó. Se há um processo penal que vai ser iniciado, já tem a nova lei, vai ser iniciado. Vai adotar que lei, pessoal? A nova lei. Então, se há um processo penal a ser iniciado, deverá ser regido pela nova lei processual para que seus atos se tornem válidos e eficazes. Artigo 2º. E a qual é a ordenativa A? A diz assim, ó, um processo que tiver sido encerrado sobre a vigência de lei processual anterior deverá ser revisto. De jeito nenhum, não é revisto não. Aqui, ó, foi válido, né? Daqui para frente, nova lei. Aí você vai no Código de Processo Penal, no artigo 2º diz assim, ó. Artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Pronto. O que a lei diz? Que ó, vai aplicar a nova lei agora, tá? E os outros atos que já foram praticados na vigência da outra lei continuam o quê? Válidos, tá? Valendo, exatamente. Então, questão correta aí, assertiva, B de bola, artigo 2º do Código de Processo Penal.
Questão 8. Doutor Frederico, ó, é Fred daqui, ó. Juiz da primeira vara, Fred Feio, juiz da primeira vara criminal de Teresina, após a denúncia do Ministério Público e toda a sequência de atos processuais que permeiam o processo, julgará o acusado quanto à aplicação e eficácia da lei processual no tempo e no espaço. Marca a alternativa correta. O Código de Processo Penal possui validade em todo o território brasileiro e também no estrangeiro. Aí olha só, pessoal, aqui é importante porque eu vou para o artigo 1º do Código de Processo Penal. No código, quando eu vou estudar lei penal, olha só, lei penal no espaço, aí a questão é diferente, tá? Porque eu vou ter que ir para o artigo 6º e para o artigo 7º. E também para o artigo 5º, porque o artigo 5º fala da territorialidade. Olha só, primeiro, a lei penal e a lei processual se aplicam em todo o território quê? Brasileiro. Mas eu tenho que saber o que é território brasileiro. O que é território brasileiro? E quem diz o que é território brasileiro, eu vou para o Código Penal, o artigo 5º do Código Penal. No artigo 5º do Código Penal, vou lá para o artigo 5º, isso é riqueza. O Código Penal é um luxo. É um luxo. Artigo 5º, ó. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional, aí vamos lá, as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo. A questão aqui quer dizer o seguinte, pessoal, é território brasileiro, o terreno do Brasil, o mar territorial, 22 km partindo da costa, zona econômica exclusiva, e as embarcações ou aeronaves públicas, como da Marinha, da Aeronáutica, tá? E, pessoal, e o que também? E as embarcações, aeronaves privadas do Brasil, quando estiverem onde, pessoal? Em território brasileiro, ou estiverem o quê? Em alto mar. Porque tem o princípio do pavilhão, da representação da bandeira. Está em alto mar, bandeira do Brasil, lei o quê? Lei brasileira, tá? Então, por exemplo, se um navio da Marinha Brasileira, tá certo, pessoal? Navio da Marinha Brasileira, tá? Ele acosta, por exemplo, no porto do Japão. É um navio da Marinha Brasileira. É extensão do quê? Do território brasileiro. Tá certo? Se um navio privado brasileiro, ele está no porto japonês, ele está o quê? Sobre a égide da lei, o que? Da lei japonesa. Porque navio privado. Ficou claro isso? Beleza? Olha só, um ponto importante. Quando eu vou para o artigo 7º do Código Penal, o artigo 7º diz assim, ó, extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Aí aqui diz o seguinte, diz que a lei penal, ela apresenta uma territorialidade temperada. A processual não, absoluta. Então, a lei processual penal é aplicada somente em território o quê? Brasileiro. Em território brasileiro. Então, tem que lembrar disso. Coloque uma observação aí. Observação. OBS. OBS. A lei processual penal aplica-se em todo o território brasileiro, aí bota entre parênteses territorialidade absoluta. Bote assim, territorialidade absoluta. Princípio da e bota territorialidade, bota só isso mesmo, territorialidade absoluta. Territorialidade absoluta. Aí muito cuidado. Por quê? Porque no artigo 1º do Código de Processo Penal, no artigo 1º da riqueza, que é o Código de Processo Penal, diz assim, ó: o processo penal reger-se-á
em todo o território brasileiro por este código, ressalvados. Aí aqui tem os casos, tá? Em que você não aplicaria o Código de Processo Penal. Aí, se você olhar o artigo 1º, ele traz 5 incisos. Dos 5, você só utiliza 3. Só utiliza 3, tá certo, pessoal? Um por quê? Porque foi revogada a lei de imprensa toda, tá? E o outro, pessoal, porque é ainda da Constituição de 1937. Sem eficácia, tá? Então, quando diz assim, ó, o processo penal regenciar em todo o território brasileiro por esse código, ressalvados os casos que eu não vou utilizar o processo penal. Quais são os casos? Os tratados, as convenções, as regras de direito internacional. 1.1. 2. As prerrogativas constitucionais do presidente da República, do ministro de Estado, nos crimes conexos do presidente da República. Sim, o presidente da República, pessoal, nos crimes comuns, é julgado aonde? No STF. Tem responsabilidade no Senado Federal. Rito próprio, não é assim, pessoal? Beleza? Não é assim? Tranquilo. Aí aqui tem artigo 86, 89, parágrafo 2º e 100. Não, porque isso aqui é Constituição de 37. Você vai ter que analisar, sabe o que é os artigos? 51, 52, 53. 51, 52, 53, 102 e 105 da Constituição. É que você vai ter que dar uma olhada. A gente vai ver isso daqui a pouco, mais tarde, tá? Vou ler um por um para a gente ver isso aí. 52, 51, 52, 53, 102 e 105 da Constituição. A gente chega lá, tá? Então, os tratados e convenções e regras de direito nacional, beleza. As prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros, tudo direitinho, beleza. Os processos de competência da justiça, o que é justiça militar, porque tem um Código Processual Penal, o que é militar, beleza, tranquilo. E os outros 2 incisos eu vou riscar. Eu não vou considerar. Beleza, pessoal? Então são esses 3 casos. No caso de quem? Presidente da República, ministro, crimes conexos, não é assim, pessoal? Tratados internacionais, não é assim, pessoal? E qual outro caso? Justiça o quê? Militar. Beleza? Vamos lá. Vamos para a questão agora. A questão diz assim, ó. Questão 8, né? O Código de Processo Penal possui validade em todo o território brasileiro e também no estrangeiro. Desde que no estrangeiro não. Só em território o quê? Brasileiro. Não pode ser excetiva A. B. A Lei Processual Penal Brasileira aplica-se a todas as infrações cometidas em território brasileiro ou em solo estrangeiro. Estrangeiro não. Brasileiro. C. Os tratados e convenções internacionais sobre matéria processual não pode ser aplicado em nenhuma hipótese. Pode, a gente viu agora, né, pessoal? A gente viu agora, tá? Artigo 1º. D. O processo penal da competência da Justiça Militar não será regulado pelo Código de Processo Penal. Que é a questão que é a questão correta, tá certo? Artigo 1º, inciso 3, beleza? Que é a questão correta. E qual é a ordenativa é? Aos crimes previstos em leis especiais, não se aplica o Código de Processo Penal. Se aplica, pessoal. Se a lei não dispor, se eu não for adotar o princípio da especialidade na determinada lei, eu venho para onde? Para o processo, né? Para o processo penal, tranquilo? Então, questão correta aí, ó. D de dado. Questão 8. A prova pericial. Quanto à prova pericial, assinala a opção correta. Vamos lá, aqui novamente, ó, artigo 158 a 184, tá? A confissão do acusado suprirá a ausência de laudo pericial? Não. Confissão não, pessoal, que pode suprir a prova o quê? Testemunhal, de jeito nenhum, é artigo 158, né? B. O exame de corpo de delito somente poderá realizar-se durante o dia? Não, a qualquer hora, artigo 161. C. Prevê a legislação processual penal obrigatória a participação da defesa na produção de prova pericial na fase investigatória? Não há previsão disso não, pessoal. A fase investigatória, né? A fase inquisitorial, não há para defesa nem tampouco o quê? Contraditório. Por isso que a prova tem que ser repetida onde, pessoal? Tem que ser provada, produzida onde? Na fase processual, tá certo? Então, sem previsão. D. Os exames de corpo de delito serão realizados por um perito oficial e, na falta deste, admite a lei que 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, dotadas de habilidade técnica relacionada com a natureza dos exames, sejam nomeadas para tal atividade. Verdadeira. E qual é a ordenativa é? Em razão da especialidade da prova pericial, o seu resultado vincula o juízo, vincula não, o juiz pode rejeitar no todo ou em parte o laudo pericial, tá certo? Que é artigo 182, que aí eu particularmente discordo com veemência, fico da parte de alguns autores que também discordam,
tá? Eu fico da parte dos autores que dizem o seguinte, dos peritos que dizem o seguinte, ó, o importante na fase investigativa é a prova pericial. Delegado de polícia aí é uma mera figura aí ilustrativa. O importante mesmo é a perícia. Eu concordo, gênero, número e grau. É tanto que quem manda no local de crime, meu amigo, se você for lá ver o artigo 6º do Código de Processo Penal, quem manda no local de crime é o perito. O delegado, quando ele chega lá, ele tem moral de vai se isola para o perito chegar. Pronto. Quando o perito chega lá na hora, que entra tudo direitinho, tá certo? E depois que ele sai, diz, entra tu agora aí para ver o que tu acha. Desse jeito. É assim. Né? E depende do quê? Depende da prova o quê? Pericial. Da prova pericial. É assim que funciona, tá certo, pessoal? Então a questão correta aí, né? Já vimos, questão D. Que não poderá ser contada a conclusão do lado pericial. 2E, 2 pontos, exatamente. Pode. Se o lado for nesse sentido, o juiz for no outro, é como eu disse, o juiz, alguns acham que é Deus, outros têm certeza, né? Pode tudo, tá certo? 9. A prova em matéria de processual penal tem por finalidade formar a convicção do magistrado sobre a materialidade e a autoria de um fato tido como criminoso. No que tange aos meios de prova, o Código de Processo Penal dispõe: A. O exame de corpo de delito não poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora. Tá errado. Artigo 61, tá? B. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por uma pessoa. Uma não, são 2, 159. C. No caso de autópsia, esta será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Aí está correto, 6 horas. Lembrar dessas 6 horas, que na prova vai ter 5, 4, lembrar das 6 horas. Salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, que declararam no auto. Certo? Como assim? Chegou lá, o bicho está com a cabeça, pronto. Porque o prazo de 6 horas é para ver se não teve aquela morte aparente, né? Confirmar que o cara está realmente morto. O cara chega lá, o cara está com a cabeça pendurada, meu amigo. Não tem para onde correr, né? Não tem como o bicho estar aparentemente morto. Pode realizar, não tem como. Tá? Qual é o erro da assertiva D, pessoal? Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal não poderá suprir a falta. Poderá, o que não pode suprir é a confissão, tá? Isso. Eu até dei um exemplo para vocês, o caso do cara, por exemplo, que chega no tráfico de drogas, né, com a mulher lá e tudo, a polícia vai prender, aí entra no 33, da lei 8.343. Como tem ele a mulher, o que o delegado geralmente faz? 33 e 35, associação para o tráfico. Aí o cara confessa, não, de jeito nenhum, era só ela, não tem nada a ver com isso não, entendeu? Então, confissão do acusado negativo, tá certo? Pode haver o que? A prova testemunhal, tá certo? Questão número 10. Quanto à eficácia temporal, a lei processual penal, aplica-se somente à fase criminosa ocorrida após a sua vigência? Tem aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos atos já realizados? Vigora desde logo, tendo sempre efeito retroativo? Tem aplicação imediata nos processos ainda não instruídos? Não tem aplicação imediata, salvo para beneficiar o acusado? Qual é a questão correta aí? É a B de bola, pessoal. Tem aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos atos já o quê? Realizados, né? Pessoal, questão 11. A teoria do fruto da árvore envenenada, de origem norte-americana, encontra-se previsto no artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Quando este dispõe, serem inadmissíveis, sem ressalva das provas derivadas das ilícitas. Certo? E aí? Quando este dispõe, serem inadmissíveis, certo ou errado? Muito bem, é raro. É raro, pessoal. É raro. Aqui diz assim, pessoal. Aqui está sem ressalvas. Existe, eu posso utilizar quando, pessoal? Para beneficiar o que? Beleza. Tá? Então, exato. Aqui está sem ressalvas, né? Então, aí, artigo 57, parágrafo 1º. 12. Acerca da aplicabilidade da lei processual penal no tempo e no espaço e dos princípios que regem o inquérito policial, julgue o item a seguir. Por força de mandamento constitucional, o exercício do contraditório deve ser garantido ainda no curso do inquérito policial, não obstante a sua natureza administrativa e pré-processual. Errado, o inquérito policial, pessoal, tem caráter o quê? Inquisitorial, administrativo. Não cabe o quê? Ampla defesa nem tampouco contraditório. A doutrina fala no contraditório postergado. Por quê? Na fase o quê? Na fase
processual, na fase processual, tá certo? Beleza? Sobre inquérito policial, eu tenho, o que a gente tem que lembrar, é importante para a nossa prova, a gente vai ter uma aula sobre isso, são as características do inquérito policial. A gente não estudou isso ainda, mas tem um mnemônico muito interessante para você lembrar disso. Você vai lembrar disso aqui, ó. Você vai lembrar disso aqui, desse mnemônico aqui. Mnemônico. Pronto. Você vai lembrar desse aí. Aí você não vai esquecer. Isso aqui são as características do inquérito policial. Então, quando eu digo assim, ele é o quê? S de sigiloso, né? Coloca aí o coloca isso tudinho, galera, bem direitinho. Então, o inquérito policial é sigiloso. Agora, uma observação, que a gente vai ter uma aula sobre isso ainda. Ele é sigiloso para as pessoas estranhas ao inquérito. Porque o advogado, ele tem direito, tá certo? De analisar o inquérito policial. Sabe aquelas questões que tem diligência. Tem até uma súmula vinculante disso, a súmula 14. Súmula vinculante. Então, o advogado tem direito em folhear lá e olhar o inquérito policial. Esse sigiloso aí, em relação ao quê? As pessoas estranhas, tá? Ao fato criminoso, ao fato investigado, beleza? O quer dizer o quê? Escrito. Esse I quer dizer o quê? Inquisitorial. Inquisitorial pressupõe o quê, pessoal? Que não há para defesa, então tampouco o quê? Contraditório, não é isso? Esse D é a riqueza do delegado de polícia, tá? Coloca assim, é dispensável. Dispensabilidade, é dispensável. O inquérito policial é dispensável. Olha, o Ministério Público, tá? É lógico que não, mas quando for fundamental, essencial para a denúncia, tem que acompanhar o inquérito. Beleza. Mas o Ministério Público, ele pode, inclusive, pessoal, denunciar sem utilizar o quê? O inquérito policial. Se o delegado, por exemplo, errou a capitulação do fato, errou tudo, foi pro MP. O MP chegou, pegou aquilo ali, disse que dá. Lógico que o que acontece não é isso. Muitas vezes o Ministério Público, eles pegam aquilo ali é base para denúncia, né? Mas ele pode pegar e dizer assim, o que danado é isso aqui? Tá tudo errado. Colocar, descartar e da outra capitulação, denunciar, pode. Baixar para diligência da delegacia, pode. Ou seja, o que é que eu quero dizer a vocês? Que o delegado de polícia, ele pode errar lá tudo e não dá nada. É uma riqueza. Só tem uma profissão melhor do que o delegado de polícia, que é a profissão do nosso professor Assis Maia, né? A PRF, né? Que ali sim. Eu costumo dizer assim, quando ele chega assim, cansado, acabado, né? Realmente. Pronto, pessoal. Depois o O coloca aí, oficioso. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que nas ações penais públicas incondicionadas, o delegado tem que proceder o quê? De ofício, tá certo? Oficioso. Esse I aí quer dizer o quê? Indisponível. Isso quer dizer o quê? Depois de instaurado, né, o inquérito policial de ofício por portaria, não pode o delegado de polícia mandar o quê? Arquivar. Tá certo? Depois você tem o quê? Discricionário. No curso do inquérito, o delegado ele pode proceder, né, da forma que bem lhe prover. Beleza? E o outro o último é oficial. O inquérito policial ele é presidido pela autoridade policial, que é um delegado de polícia civil de carreira, né? Concursado, tá certo? Concursado, oficial. Tranquilo? Essas são as características do inquérito policial, tá? É lógico que tem outras implicações, tem prazo, a gente vai discutir isso mais adiante na aula específica sobre inquérito. Mas você vai guardando isso aqui, ó. Já vou guardar esse mnemônico aqui para não esquecer isso nunca na prova. Ó, tem 2 pontos. Isso não é porque vai cair para vocês. Um ponto é esse que é importante. E o outro é aquela questão de prescritivo, não afiançável de crime, que a gente não pode esquecer nunca aquilo ali. Chegou na prova, tem que fazer logo aquela tabelinha que eu expliquei para a galera que discutiu aí na parte de direito penal, tá certo? Questão 3, vamos lá? Acerca da aplicabilidade da lei processual penal no tempo e no espaço e dos princípios que regem o inquérito policial, julgue o item a seguir. Em relação à aplicação da lei processual penal no espaço, vigora o princípio da territorialidade.
Certo. Territorialidade do quê, pessoal? Absoluta. Quatorze. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante delito por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia, nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o a seguir. O prazo previsto para que a autoridade policial comunique a prisão de João competente é de 5 dias. Qual é o prazo para que a autoridade comunique ao juiz a prisão? Aí você vai para o artigo. Não. 24 horas é o prazo para ele remeter o auto de prisão em flagrante. Né? Ele tem que comunicar o quê, pessoal? Imediatamente. Né? Então você vai analisar isso aí, sabe como? O artigo é o artigo 306 do Código de Processo Penal. Diz assim, ó: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontram serão comunicados imediatamente ao juiz competente, vírgula, ao Ministério Público e à família do preso, ou a pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Tá certo? Então a comunicação tem que ser o quê? Imediatamente. Pergunta: acontece isso imediatamente? Nunca no Brasil. Nunca. E outra coisa que a gente não pode errar, levar isso para a prova, gente, é o seguinte. Às vezes perguntaram assim: professor, o cara para levar o flagrante depois de 24 horas, não existe prazo para o flagrante não, pô. Não, porque 24 horas não existe não, pô. Se eu tiver perseguição, por exemplo, flagrante de perseguição, um dia e meio, 2 dias, prendi o cara, não é flagrante não? É, pô. Não, então você fugir 24 horas, acabou, não é mais flagrante não. O cara já pensou a situação, o cara vem fugindo. Ei, depois vai dar que não é flagrante mais não. Aí é demais, não? É demais, não? Gente, questão agora qual é? Tem 15. São quantas questões, hein? Vou dar o gabarito para vocês, tá? Vou dar o gabarito. Isso vai dar 6 horas. Vamos lá, questão 15 agora, né? 15? 15, errado. Errado. 16, é de escola. 17, A de amor. A de amor. 18, B de bola. Show. 19, D de dado. D de dado. 18, B de bola. 19, D de dado. 20, C de casa. 21, errado. 22, B de bola. B de bola. Valeu? Do que?